Indo dormir com o Espírito Santo. Eu sou o pastor Elienay e nesta noite o Espírito Santo de Deus quer falar com você. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas pessoas passam o dia inteiro ouvindo a todos, ouvindo de tudo, ouvindo o patrão, ouvindo a esposa, ouvindo o marido, os filhos, os funcionários, ouvindo as notícias nas redes sociais, na televisão, mas raramente param para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas não é por isso que Deus não continua falando. O Espírito Santo, ele continua ministrando diariamente o coração daqueles que querem, aqueles que desejam ouvi-lo. Muitas vezes, não é porque a pessoa não queira ouvir a voz de Deus, mas é porque estamos tão acelerados, tão sobrecarregados, que não percebemos a sua voz em meio a tantas vozes, a tanto barulho. Meu amado irmão, por isso que a noite se torna um momento maravilhoso para nos encontrarmos com o Espírito Santo de Deus e ouvirmos a sua voz, ouvirmos aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele tem para dar de direção, para nos guiar ao centro da vontade de Deus. Que bom que você entrou neste canal, que bom que você está aqui comigo nesta hora, porque o Espírito Santo de Deus certamente falará ao teu coração, ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele deseja falar através da palavra, da paz interior, a direção espiritual. Quando você está orando, quando você se conecta, ele fala contigo, te dando direção espiritual. E até mesmo, meu irmão, naquele momento em que você fica em silêncio, mas há um convencimento de que você tomou já a decisão certa. O Senhor, ele te mostra o caminho, quem sabe não de uma maneira audível, mas você percebe que há um convencimento do Espírito Santo. É isso que eu devo fazer. Porém, isso só acontece quando tiramos tempo, quando nos desligamos das demais vozes para poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Talvez hoje você precise mais ouvir do que simplesmente falar. Não é porque a gente às vezes quer colocar para fora, mas quem sabe seja esta uma noite em que você se sinta frustrado, cansado ou simplesmente precisando de uma direção e está cansado das opiniões humanas, das sugestões, das ideias de um, de outro, dos pensamentos e talvez até mesmo das tuas ideias, das tuas emoções. E você deseja que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia, ela mostra claramente que o Espírito Santo de Deus continua falando com o seu povo. Sempre falou, nunca cessou. Falou no passado, fala hoje e vai falar amanhã. O próprio livro do Apocalipse declara: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui nós percebemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele fala claramente, mas fala para quem? Para aquele que tem ouvido para ouvir. Quanta gente está aí sem direção, sem saber o que fazer, com o coração angustiado, falta de paz, falta de alegria, falta de direção, mas não para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas hoje você parou e hoje o Espírito Santo já começa a falar ao teu coração. O Espírito Santo, ele nos guia. João 14 e 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, esse vos guiará a toda a verdade, diz João 16 e 13. Quando esse Espírito Santo vier, era a promessa de Deus, ele nos guiaria a toda a verdade, ele também nos ensinaria todas as coisas.
Irmão, se tem algo, meu irmão, minha irmã, que você não sabe fazer, que você não sabe que atitude tomar, que decisão tomar, seja na tua empresa, seja na tua família, seja a situação que for, o Espírito Santo, ele sabe e ele quer ensinar e quer te guiar nessa caminhada, nessa jornada. Logo mais nós vamos estar orando, fique conosco até o final, para que você receba essa oração, para que você receba a direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele dirige os seus filhos, ele ensina e ele guia. Olha o que diz a palavra, Romanos capítulo 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muita gente diz que todos somos filhos de Deus, mas a Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que tem filho da ira, filho da desobediência e até mesmo filhos do diabo. A Bíblia fala, mas a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos guiar, quer falar conosco, quer nos dirigir e principalmente aqueles que desejam, aqueles que abrem o seu coração, é os que serão beneficiados por essa bênção. Olha só, às vezes nós queremos que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira audível, que a gente quer escutar a voz do Espírito Santo. E algumas vezes isso acontece. Pela misericórdia do Senhor, já tive essa oportunidade, esse privilégio de ouvir Deus falando claramente ao meu ouvido e numa voz audível. Mas existem outras maneiras que normalmente o Espírito Santo usa para se comunicar conosco. E uma delas, ele fala através da sua palavra. Quando você abre a sua Bíblia e você começa ali a ler a palavra de Deus, aquela palavra se torna viva e começa a ministrar o teu coração. Você que já caminha com Cristo, você tem essa experiência. Quantas vezes você estava angustiado, estava entristecido, abriu a tua Bíblia e ali você foi renovado, recebeu direção, ouviu a voz do Espírito Santo. Se você ainda não tem uma Bíblia de folhas, em papel impresso, meu amado, compre uma Bíblia. O celular, ele te limita nessa hora. A Bíblia escrita é muito melhor, uma Bíblia no papel, para que você tenha essa comunhão com Deus, de ouvir a palavra através da leitura da Bíblia Sagrada. Também o Espírito Santo fala conosco através da paz. Nesta noite, quando você for orar, sonda dentro da oração o que é que está tocando o teu coração. É a leitura da palavra? Ou há uma paz interior? Sabe, você começa a orar, começa a clamar e vem aquela paz e te inunda. Você precisa estar sensível para ser guiado pelo Espírito Santo. Eu normalmente, quando eu vou orar, eu já tenho como dizer assim, um rumo a seguir. Eu oro naquele sentido. Mas ainda ontem, quando estava orando, estava buscando a presença do Senhor, depois do nosso devocional, na nossa intimidade com o Pai, sabe o que eu senti? Que eu só queria agradecer a Deus e me alegrar na sua presença. Havia como uma paz gloriosa, uma alegria do Espírito Santo. Então eu deixei fluir essa alegria. Esqueci naquela hora dos pedidos, esqueci naquele momento daquilo que me parecia importante e simplesmente me entreguei ao Espírito Santo para receber aquilo que ele tinha para ministrar ao meu coração. E eu tenho certeza que nesta hora o Espírito Santo já começou a ministrar o teu coração, pois eu posso sentir a sua presença aqui. O Espírito Santo já está ministrando o coração de alguém nesta hora, já está tocando o seu coração. Outra maneira do Espírito Santo falar conosco é através da convicção espiritual. Muitas vezes, no que é terreno, no que é material, tudo permanece igual. A luta, a batalha, o problema, mas no espiritual já há uma convicção que a vitória foi alcançada.
Quantas vezes você vai orar e parece que não rompe, que não avança, mas hoje o Senhor quer trazer convicção espiritual para você, que você possa sair dessa nossa comunhão aqui, mas permanecer na comunhão com o Espírito Santo, com a convicção certa de que Deus já respondeu, que a vitória já está nas tuas mãos, que o Senhor traga no teu coração agora a convicção de que Ele está no controle, que essa luta, que esse problema que você está enfrentando, que você está passando, não é o teu fim, mas é simplesmente uma batalha para que você prevaleça, para que você avance. Muitas vezes Deus fala conosco através da oração mesmo. Quando estamos ali orando, de repente nós sentimos que o Senhor começa a falar conosco. Não falou talvez através da palavra, foi uma leitura tão simples, talvez não sentiu aquela paz, talvez não sentiu aquela convicção espiritual, mas através da oração, você está ali orando, quando você levanta a paz no teu coração, a alegria, tudo é transformado pelo poder da oração. Essa luta que você enfrenta, esse gigante que você enfrenta, meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você. Lá no Egito não haviam gigantes, no deserto não haviam gigantes, mas na terra prometida haviam gigantes. Qual é o gigante que você está enfrentando? Qual é o problema que você está enfrentando, que se levantou diante de ti? Se levantou um grande problema, uma grande batalha diante de ti, é porque você está beirando a terra prometida. Você está na borda, você está na fronteira das coisas lindas e maravilhosas que Deus tem para você. Não importa se esse gigante é uma enfermidade, se é um problema financeiro, se é um problema no teu casamento, tome tudo isso como um gigante que você vai enfrentar e que vai transformar a tua vida numa vida de bênção, numa vida que glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você desenvolver intimidade com o Espírito Santo, mais sensível você se tornará à sua voz. E se existe um horário que é, ao meu ver, um dos mais excelentes para buscar a presença do Senhor, é justamente agora, na hora de dormir. Quando você vai deitar, quando os afazeres não tem mais o que fazer, as preocupações, as lutas estão aí, não tem como resolver agora, então acalma o teu coração. Que esse medo, que esse temor do futuro cesse agora e que você possa então se conectar com o Espírito Santo e receber dele. Nesta hora eu quero orar por você, pedindo que o Espírito Santo inunde a nossa vida, inunde a minha casa, inunde a tua casa. Eu quero que você ore junto comigo. Se você puder, feche os teus olhos. Se você puder, levante a tua voz. Clame ao Senhor, sabendo que Deus está ouvindo, sabendo que o Espírito Santo, que é uma pessoa, te guiará nesta oração, neste momento. Também pode colocar nos comentários o teu pedido de oração e já nos próximos dias eu estarei então lendo os comentários um por um e estaremos orando juntamente com todos os irmãos que nos assistem. Amém? Ore comigo nesta hora. Pai maravilhoso, nós entramos, Senhor, na tua presença para glorificar o teu nome, para te engrandecer, para pedir que o teu Espírito Santo, Senhor, inunde o nosso coração, inunda-nos, Senhor, da tua presença santa, inunda-nos, Senhor, da tua alegria, inunda-nos, Senhor, agora, Pai. Deus maravilhoso, sopra o teu Espírito Santo, sopra o teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida do meu irmão, sopra o teu Espírito, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Deus maravilhoso, eu não sei, Senhor, qual a necessidade do teu filho. Eu não sei, Senhor, por qual motivo, o que o levou, Senhor, a entrar neste canal, a entrar neste vídeo e estar até agora conosco. Mas o Senhor que o conhece, o Senhor que o formou no ventre da mãe,
Eu peço, Senhor, que estenda a sua mão e venha, Senhor, a tua bênção sobre ele. Venha, Senhor, agora a tua paz sobre ele, a tua alegria, a resposta do alto, o convencimento no coração que o Senhor está no controle, que tudo dará certo, Pai. Eu peço, Senhor, a tua bênção em o nome poderoso de Jesus. Deus maravilhoso, olha pelo filho, olha pela filha, Senhor, olha pelo cônjuge, Pai. Oh Deus, renova esta família, restaura, Senhor, esse meu irmão, restaura, Senhor, haja paz, haja alegria, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Deus maravilhoso, eu peço a tua bênção em o nome poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Aleluia! Louvado seja Deus. Para encerrar o nosso devocional desta noite, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Essa é a palavra do Senhor, que você possa genuinamente tomar posse dessa paz nesta hora, neste momento. Essa paz que vem de Jesus é a paz sobrenatural, é a paz que o mundo não consegue reproduzir. Essa paz é aquela paz que sabemos que Deus está perto. Quando nós sabemos, não, Deus está comigo, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da provação. Então, meu amado, o Espírito Santo, ele continua falando à igreja. E eu quero incentivar você, antes de você dormir, desligue um pouco das distrações. Desliga celular, desliga a televisão, abra sua Bíblia, ora alguns minutos, silencia a tua alma e permita que o Espírito Santo ministre o teu coração, porque talvez, hoje seja uma noite que Deus deseja ministrar o teu coração de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito Santo, que você transborde de alegria, que você transborde de paz, que você renove as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Que Deus te abençoe e durma com o Espírito Santo.